Sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. A aula que você está prestes a assistir é uma aula exclusiva, ela não estava aberta ou disponível para o público. Na verdade, os únicos que tinham acesso a ela é quem comprou o curso que lancei no ano passado, durante o bicentenário da independência. Mas, por diversos motivos, decidi que é um esforço extremamente válido liberar esta aula, deixar aberta, porque José Bonifácio, o patrono da nossa independência, é uma figura infelizmente esquecida em diversos níveis, em diversos campos de debate. Isso não significa que a nossa historiografia o esqueceu, tanto que irei listar na descrição algumas obras para aqueles que procuram se aprofundar neste tema. Então, não vou ficar enrolando muito aqui. Saibam que essa aula não estava aberta, agora está aberta. Eu não tinha planos de fazer algo do dia para noite sobre a independência, mas julguei ser algo extremamente válido abrir essa aula, né? Para aqueles que nunca ouviram falar sobre José Bonifácio, talvez entrar em contato, talvez ler alguma obra sobre ele, e para aqueles que já escutaram falar, mas não sabem nada, né, vão poder dar uma pequena aprofundada, por assim dizer. Então, eu espero realmente que vocês gostem dessa aula, que apreciem aquilo que eu digo sobre a história deste colosso da nossa história, né, alguém extremamente fundamental, e alguém que, não importa o lado, o espectro político, raramente você vê o seu nome surgindo no debate. Então, sem mais delongas, aproveitem essa aula e fiquem com o patrono esquecido, José Bonifácio. A segunda aula, o patrono esquecido. Veja, no processo de independência do Brasil, na história deste processo, você tem diversas figuras importantíssimas envolvidas nele. Algumas tão importantes que recebem a alcunha de patrono da independência. Quando pensamos isso, pensamos que, poxa, deve ser alguém muito importante. Mas você não precisa ir nem um pouquinho longe para perguntar para alguma pessoa aí, na sua casa, na rua, em algum lugar, se ela sabe quem é o patrono da independência do Brasil. Se ela sabe quem foi José Bonifácio. A resposta, infelizmente, na maioria das vezes, é não. E não vamos entrar aqui no debate do quão triste é isso e o porquê é triste pelo fato de uma defasagem da educação básica que todos deveriam saber. Podemos fazer uma comparação, por exemplo, com os pais fundadores dos Estados Unidos. Aqueles que são muito conhecidos até por nós, às vezes mais conhecidos do que as nossas próprias figuras. É aquele negócio da grama do vizinho ser sempre mais verde. Não estou dizendo que todo americano médio sabe quem são os seus pais fundadores, mas há um esforço maior, coletivo, de se preservar a memória e de engrandecer aqueles que são fundamentais para a fundação do próprio país. No nosso caso, essa figura, uma das figuras mais importantes, foi José Bonifácio de Andrada e Silva. E é triste, pois pergunto a você que está assistindo, você já viu alguma estátua de José Bonifácio em algum lugar? Alguma pintura? Se viu, digo que você é sortudo. A região que você mora é privilegiada. Mas o fato é que a sua memória é pouco mencionada. Um fato estranho, esquisito, por exemplo, uma curiosidade, é de que existe uma estátua de José Bonifácio em Central Park, em Nova York. Então vejo que nosso patrono está em outro país, lá na praça, enquanto aqui é dificílimo de saber isso. Mas então, vamos falar sobre José Bonifácio. Antes de falar de seu papel na independência, obviamente eu quero fazer aqui todo o contexto de sua vida de evolução e de formação. José Bonifácio nasceu em 13 de junho de 1763, em Santos. Sua família era de boas condições. E quando eu digo boas condições nesta época no Brasil, você pode fazer associação, eles estavam ligados à escravidão. José Bonifácio, então, vai ser cercado dessa questão, mas vai ter uma visão extremamente crítica quanto à escravidão. E para alguém daquela época, naquele contexto, é algo impressionante o seu posicionamento. Falaremos mais disso posteriormente neste vídeo. Ele era desta família de boas condições e, como boa parte das famílias coloniais que estavam aqui no Brasil, seu pai e ele tinham como objetivo enviar o jovem Bonifácio para estudar em Coimbra, em Portugal. O Brasil, naquele momento, não tinha faculdades, então o objetivo era ir para lá. Seria José Bonifácio, então, educado por seu pai, por seus tios, que eram padres, o ensino básico seria esse. Posteriormente, ele iria ser enviado, então, para São Paulo, para um aprofundamento e um estudo melhor para se preparar para Coimbra. Lá teria a tutela de um frei, iria aprender filosofia, álgebra, lógica, as coisas fundamentares, basilares para sua educação para ser enviado para Coimbra. E aqui vem um ponto interessantíssimo. José Bonifácio iria partir do Brasil para Portugal em 1783, em torno dos seus 20 anos. Ele só iria retornar para o Brasil com 56 anos de idade. Vejam o tamanho, o espaço, a lacuna de tempo que temos
de sua presença longe do Brasil. A gente pode pensar que essa distância gigantesca poderia de alguma forma reduzir o seu amor pelo Brasil, a sua paixão ou interesse. De forma alguma é o que acontece. E isso vai ficar explícito no momento em que vamos falar sobre o seu retorno ao Brasil. No momento que coloca os pés no Brasil, que se lembra da riqueza, é alguém que vai estar relacionado às riquezas naturais, às ciências naturais, ele percebe, não percebe mais, não mudou nada, não esqueceu do Brasil, não esqueceu da sua terra e de suas raízes. Pois bem, vai para Portugal em 1783 estudar em Coimbra. E ele vai estudar duas coisas ao mesmo tempo, filosofia e direito. A filosofia era chamada filosofia natural, que tinha como objetivo a análise, o estudo de ciências naturais. Este é um campo que José Bonifácio era apaixonado. Não só apaixonado, como tinha uma aptidão gigantesca e iria se tornar uma referência, por exemplo, na mineralogia. Então, teria duas formações. Em 1787, ele vai receber o seu título de bacharel nesses dois campos. Um ano depois, vai receber o seu diploma. Vai se formar em filosofia natural e em direito. Em 1790, ainda em Portugal, ele vai receber uma bolsa para pesquisas. E esta bolsa vai levar José Bonifácio a circular por diversas regiões da Europa. No total, ele vai ficar 10 anos longe de Portugal, estudando e se aprofundando. Aqui é interessante notar o quê? Chamo sempre atenção para o contexto. Preste atenção no contexto do acontecimento ou da figura. O contexto era um José Bonifácio em uma Europa do século XVIII, final do século XVIII, 1790, que estava em ebulição. Ele estava numa Europa onde a Revolução Francesa, em 1789, tinha acabado de acontecer, onde os ideais do iluminismo estavam ganhando cada vez mais força e eram cada vez mais proeminentes em diversos campos. Uma alteração de ares, de cultura, socialmente falando também, muito grande. Ele iria circular por diversas regiões, Paris é um dos exemplos, passaria também pela Alemanha, onde teria contato com grandes reformadores da educação da Alemanha, teria esse contato. E, pouco a pouco, o seu estudo era focado na mineralogia, nas ciências naturais. Ele iria se tornar uma referência neste campo. Não só no Brasil ou em Portugal, mas o seu nome era de muita referência. Tanto é que, quando retorna para Portugal, finalmente em 1801, ele retorna para tomar seu lugar em uma cadeira universitária em Coimbra. Uma cadeira criada especificamente para o seu campo de atuação. Tamanho era o seu prestígio perante a corte naquele momento. E não só atuaria nessa cadeira universitária, como também iria atuar em alguns cargos políticos a serviço da coroa. Cargos que, no geral, estavam relacionados à sua especialidade ali como mineralogista. A gente pode dar um outro salto de tempo aqui. E lembrem-se, em 1807, Dom João e a família real portuguesa, devido à ameaça de Napoleão e da invasão francesa, deixarão o país e fugirão para o Brasil, a transposição, que é o que falamos na aula anterior, por exemplo. Não vamos falar aqui sobre essa questão da fuga, pois a abordaremos de maneira muito mais profunda no nosso curso, no nosso aulão sobre a independência. Mas o interessante notar é que José Bonifácio estava lá quando a invasão francesa iria acontecer, das tropas de Junot, e ele lutaria ao lado dos portugueses, ele iria organizar algumas tropas universitárias, então estaria lá atuando na invasão, ficou em uma terra estrangeira, ficou na terra de Portugal, e ficaria lá até o ano de 1819. Foi neste ano que José Bonifácio iria finalmente retornar para o Brasil. Como eu disse, lembrem-se, ele saiu do Brasil em 1783. Retornaria ao Brasil em 1819, com 56 anos de idade. Um homem formado, um homem casado, um homem com filhos, um homem que era referência em sua área de estudo, um nome proeminente no direito e nas ciências naturais, retornaria ao Brasil. Bonifácio iria se deparar com um Brasil transformado em diversos aspectos. Vejam, na aula anterior, eu lhes disse como o Brasil, que era colônia, havia sido completamente transformado após a chegada da família real portuguesa. Em 1819, já fazia 4 anos que o Brasil havia sido elevado ao posto de reino. O Brasil já não era mais colônia. José Bonifácio deixa o Brasil era uma colônia. Quando ele retorna, é um reino que conta com a presença de Dom João VI. Então, veja, o interessante é o quão perspicaz foi a análise de José Bonifácio quando chega no Brasil. Ele percebe de maneira muito rápida as transformações. Mas, apesar de tudo isso, apesar do seu nome, da sua carreira que teve até então, quando ele retorna ao Brasil em 1819, não é com o objetivo de atuar em outros campos políticos, de procurar cargos. Muito pelo contrário, procurava descanso.
É o que queria José Bonifácio. Queria explorar as riquezas do Brasil, riquezas que ele não explorou quando era pequeno, e era alguém curiosíssimo pela natureza, afinal de contas era uma de suas áreas de especialização, então era este o objetivo. Não demoraria muito tempo para o trabalho seguir José Bonifácio, não só na independência, que vai ser um pouco depois, mas logo que chega no Brasil, vai seguir. Otávio Tarquínio de Souza, um dos seus maiores biógrafos, uma biografia que está em domínio público e que todos deveriam ler, ele nos diz que no contexto em que José Bonifácio retorna ao Brasil, até então nunca havia tido ministro brasileiro. Os ministros que acompanhavam Dom João eram portugueses, os que vieram com ele junto com a transposição. Acontece que alguns falecem, então cargos vão se abrindo. José Bonifácio era um homem de grande formação, que já havia servido a coroa longe em Portugal, já havia trabalhado lá. E seu amigo Tomás Antônio vai dizer ao rei que deveria lhe oferecer um posto. Primeiro eles oferecem o cargo de auxiliar de ministro. José Bonifácio, obviamente, o rejeita. Depois, seu amigo continua pressionando. Dom João VI lhe oferece o posto para trabalhar na questão acadêmica, cuidar dessa questão, ele também vai rejeitar. Como fica explícito, ele não tinha objetivo político. Ele não tinha objetivo de atuar na política do Brasil, que agora havia sido elevado a reino. Não era o seu interesse. Seu interesse era ir para o seu sítio em Santos, cuidar da roça e explorar as riquezas e ver a sua família, que há tempos não via. Era alguém muito chegado da família, vamos falar, seu irmão Martim, era alguém que ele era muito próximo, vai ser próximo o tempo inteiro. Então este era o objetivo do José Bonifácio, que retornava ao Brasil, em 1819. Em Santos, então, em seu sítio, José Bonifácio iria ter a presença de seu irmão Martim Francisco, de novo, de sua família, e iria, de fato, conseguir fazer as suas missões exploratórias pelo território brasileiro. Por algum período ele iria conseguir explorar, afinal de contas, tinha grande interesse nas ciências naturais. Mas devemos fazer aqui um parênteses bem grande para explicar a sua visão sobre o Brasil, aquele Brasil no qual ele retornou e observou. Observou de maneira crítica e muito perspicaz as transformações pela qual passou o Brasil, pela qual passava ainda. Desde 1815, o Brasil havia sido elevado ao posto de reino. Além dessa nomenclatura, que por si só representa uma mudança gigantesca no que é o Brasil, e estruturalmente e culturalmente passávamos também por grandes transformações. A abertura dos portos, José Bonifácio observava tudo isso, fez com que o comércio se transformasse. Novos produtos iam entrando, contato com estrangeiros, tudo isso ia transformando o Brasil. Cidades como o Rio de Janeiro passavam por grandes transformações, a indústria ia sendo desenvolvida. Enfim, no geral, marchávamos frente para o progresso. Íamos para a frente no geral. Mas ele observa, logo de cara, um grande problema, talvez o maior problema do Brasil. Ele observou isso de maneira crítica, ainda naquele contexto lá atrás, que é algo que mencionamos no começo do vídeo, que é a questão da escravidão. José Bonifácio via que a sociedade tinha como por base a justiça e objetivo final a felicidade do homem. Mas como teria felicidade nesse objetivo final o Brasil, esse Brasil que tanto crescia, que tanto se transformava agora, como teria felicidade quando a sua mão de obra e o seu trabalhador eram quase que 99% feito de escravos africanos? Não compreendia isso e criticava isso, criticava o tráfico e a escravidão, que achava extremamente cruel e desprezível. Julgava então que para um projeto de um Brasil, sua visão do Brasil, isso teria de ser abolido, deveria acabar e ponto. Também defendia, por exemplo, algo interessantíssimo para aquela época, a incorporação dos índios à sociedade brasileira que estava se formando. Veja o quanto ele percebe neste retorno rápido ao Brasil. Logo de cara ele escreve tudo isso em suas lembranças, basicamente nos momentos iniciais do seu retorno. Então, como eu disse lá no começo do vídeo, ele fica muitos anos longe do Brasil? Sim, fica, de fato, mas retorna com a mesma paixão e com uma visão perspicaz para analisar a sua própria terra. Então, no contexto da Europa, como sabemos, Napoleão vai ser derrotado, vai ser exilado na ilha de Elba, e com isso Portugal vai então começar o seu processo de reestruturação. Processo esse que, com as Cortes de Lisboa, após a Revolução Liberal do Porto, vai resultar no retorno de Dom João VI a Portugal. Otávio Tarquínio de Souza diz que o retorno de Dom João VI a Portugal e o começo da regência de Dom Pedro, e este momento, justamente este, que José Bonifácio vai entrar, este momento é a etapa final da independência do Brasil. Assim é como ele coloca. É um autor, não vamos bater o martelo, mas coloca como tal. E é neste momento que José Bonifácio vai ser sugado para dentro de todo o processo de independência do Brasil. Quanto à regência de Dom Pedro I, veja,
Quando Dom João volta para Portugal, ele leva tudo o que há de reservas nos nossos bancos. Sendo assim, ele deixa o seu filho, o príncipe, com uma situação extremamente delicada. Economicamente, o Brasil ficou debilitadíssimo naquela questão. Mas não só isso. Logo, as Cortes de Lisboa vão começar a fazer a nova Constituição de Portugal. O Brasil era um reino juntamente a Portugal. Sendo assim, a Constituição que lá estava sendo feita iria afetar o destino e a vida aqui no Brasil. E é claro que aqueles que moravam aqui também eram cidadãos portugueses, mas seria inocência acreditar que os portugueses do velho continente, seus deputados formulando a nova Constituição, iriam respeitar tudo aquilo que o Brasil havia se tornado até então e que continuava marchando. Difícil seria isso acontecer e não aconteceu. Então Dom Pedro prega um Brasil extremamente polarizado. Diversas províncias vão ser aliadas, vão estar submetidas ao jugo português, vão se submeter às Cortes de Lisboa, tais como Pernambuco e Bahia, que vão rejeitar a regência de Dom Pedro no Rio de Janeiro, o poder de Dom Pedro, e se submeter ao que as cortes exigiam. Isso vai ser o que Pedro Calmon vai colocar em sua história do Brasil como a Guerra da Independência, esses conflitos que vão acontecer nas províncias do Brasil. Mas vão ter províncias que vão representar estabilidade naquele contexto. Província essa seria São Paulo. Então, o governo provisório de São Paulo, que vai se formar em março de 1821 pela atuação inicial de João Carlos Augusto Oyerhausen, é ele que vai ser a estabilidade de Dom Pedro naquele primeiro contexto ali. 3 meses após este março de 1821, com Oyerhausen, vai ser então formulado oficialmente o governo provisório de São Paulo. E aquele que é chamado para presidir o ato deste governo provisório de São Paulo é José Bonifácio. Então é neste contexto, em 1821, que José Bonifácio de Andrade e Silva, que havia retornado ao Brasil, que não tinha interesse de atuar na política, iria ser colocado no epicentro de um dos momentos mais importantes da nossa história. E iria ter uma atuação fundamental. A sua visão para o Brasil, o seu projeto, a sua atuação, a sua influência sobre Dom Pedro iriam ser fundamentais para todo o processo de independência do nosso país. Segundo Dom Pedro I, em suas lembranças, São Paulo, naquele contexto, iria representar a estabilidade do reino e muito disso devido à liderança e ao papel, à atuação de José Bonifácio. Então vemos que, mesmo com pouco tempo do seu retorno à política, em um momento tão necessário, tão chave para a nossa história, ele logo se fez fundamental, tanto ao próprio futuro imperador, quanto ao resto de seus parceiros. Como eu disse, o processo de independência não acontece devido só à atuação de José Bonifácio. Apenas temos que destacar a sua proeminência, o seu papel de liderança, dentre vários aspectos, e isso é relatado até por aqueles que trabalharam junto com ele na Constituição de um Brasil, seu irmão, por exemplo. Mas tem um documento que vai nos deixar claro como a luz do dia que o projeto do Brasil, o projeto do futuro, era muito do projeto de José Bonifácio. São as lembranças e apontamentos. Esse documento, que é um documento coletivo, Otávio Tarquínio de Souza nos diz que é um documento coletivo, foi feito por várias pessoas, mas esse documento com as necessidades do Brasil que seriam apresentadas às Cortes de Lisboa, ele tinha muito da visão de José Bonifácio, como um dos seus principais formuladores. Era coletivo, mas era um dos seus principais formuladores. Então essas necessidades que seriam apresentadas contavam com um projeto para o Brasil, um projeto para aquilo que o Brasil viria a ser, não como independente, porque até aquele momento ainda não havia ruptura, mas eram as necessidades do Brasil. Aquilo que José Bonifácio, por exemplo, percebeu quando retornou. Ele percebeu aquilo que era bom, mas também percebeu aquilo que era ruim. Ele sabia que não bastava copiar as legislações das províncias, isso não deveria ser feito. Deveria haver uma harmonia com o poder monárquico e o resto do país. Enxergava tudo isso, percebia tudo isso. E, querendo ou não, posteriormente, quando o Império vai ser consolidado, muito daquilo que é a parte constitucional do Brasil bebe das visões de José Bonifácio. O fato é que as lembranças e apontamentos que seriam demonstradas a Lisboa e também os deputados brasileiros que seriam enviados para lá seriam ignorados, rechaçados, não adiantaria muito. E é justamente essa posição das Cortes de Lisboa de ignorar as necessidades do Brasil e de fazer exigências sobre Dom Pedro e sobre o povo brasileiro e sobre o território brasileiro, que iria meio que fazer a ruptura final e colocar em marcha aquele processo definitivo de independência. Dom Pedro era indeciso. Não desde sempre
queria declarar a independência em suas cartas, até pensou em várias ocasiões em aceitar as exigências das Cortes de Lisboa. Porém, a pressão de vários aspectos fez com que lentamente fosse mudando de opinião. Seu posicionamento foi se transformando. Por exemplo, o povo. Não devemos descartar a pressão que o próprio povo fazia. É claro, dependendo da região. Como eu disse, havia províncias contra isso. Mas também devemos destacar aqui o papel da maçonaria, cujo José Bonifácio vai estar também na liderança, e que Dom Pedro era um dos membros, mas ele vai mudando de posicionamento, vai lentamente percebendo que o Brasil marchava para a independência e que ele, pelo clamor do povo e de seus ministros, deveria ser o líder, deveria ser o imperador. Vai ser aclamado como defensor perpétuo da nação, e a partir daqui vai estar em marcha o processo de independência do Brasil, do qual nós vamos falar aqui. Falaremos sobre isso no nosso aulão, no nosso curso. Mas veja, a partir deste momento onde as perspectivas de uma relação boa com as Cortes de Lisboa foi rompida de vez, José Bonifácio passa então a ter um papel ainda mais ativo aconselhando Dom Pedro I, através de cartas, mostrando para ele um projeto para o Brasil que viria no futuro. Não vamos esgotar este tópico aqui, mas Dom Pedro iria aceitar o seu destino, iria tomar o papel de futuro imperador e iria, naquele fatídico setembro, consolidar a nossa independência. Vicente Tapajós, em sua História do Brasil, um livro muito interessante, resumido, mas interessante, ele diz que é possível analisar 3 José Bonifácio. Antes de tudo isso, aquele que foi estudar em Coimbra, que passou por várias regiões da Europa, que criou uma carreira proeminente, de fato. Outro, este, que analisamos agora, este que foi sugado para dentro do processo de independência, que iria ser uma figura fundamental na liderança, no aconselhamento e na visão, na formulação do Brasil que viria a nascer. E um terceiro, José Bonifácio, que, segundo ele, não foi tão bem aclamado, não recebeu talvez as honras que deveria por o seu papel proeminente. O fato é que depois da independência do Brasil, viria a entrar em pauta então a formulação da Constituição do Brasil independente. José Bonifácio estaria no meio disso, mas a sua relação com Dom Pedro logo iria ser rompida. Haveria atritos entre eles. Então, em 1823, José Bonifácio é afastado da política e exilado. Vejam que triste após tudo isso, mas acontece. Seu retorno ao Brasil iria acontecer, seu retorno ativo iria acontecer em 1829, quando iria atuar como tutor de Dom Pedro II. Seria apontado por Dom Pedro I como tutor de Dom Pedro II, o futuro imperador do Brasil. E Dom Pedro, como sabemos, retorna a Portugal, Dom Pedro I. Seu posto como tutor de Dom Pedro não iria também durar por muito tempo, seria afastado do cargo, e José Bonifácio passaria o resto dos seus dias, gosto de imaginar que tranquilo como sonhava quando retornou em 1819 em Paquetá. Este foi, resumidamente, não pensem que isso aqui explica inteiramente quem foi José Bonifácio, é uma maneira resumida de mostrar para vocês a importância deste patrono, de como a sua visão foi incorporada àquilo que o Brasil se tornou após a independência. Aqueles que não conheciam nada, aconselho a leitura, deixarei algumas obras listadas na descrição para vocês. Procurem saber mais sobre José Bonifácio, leiam sobre ele, e espero que tenha acendido um pouco da chama de conhecer as figuras principais da nossa história nacional. Estamos falando aqui da independência, mas há diversas outras figuras que são ignoradas. Espero que tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Até lá!